Oi, gente. O Brasil não pode se esquecer do que aconteceu na pandemia, porque o bolsonarismo foi responsável pela perda de milhares de vidas. E agora temos a informação de que pode ter sido responsável pela morte de mais de 1 milhão de vidas, porque mais de 2 milhões morreram por efeitos da Covid. Eu vou trazer esses detalhes nesse vídeo, inclusive lembrar a vocês os estudos que indicam o seguinte: uma pesquisa mostrou que 400 das 700 mil mortes poderiam ter sido evitadas e que municípios onde Bolsonaro teve mais votos tiveram mais mortes na pandemia, indicando que negar a vacina, indicando que não se proteger cobrou um preço em vidas. Só que agora um especialista traz um dado que está de acordo com o que diz a Organização Mundial de Saúde, que indica uma coisa muito grave, que indica que no Brasil podem ter morrido mais de 2 milhões de pessoas. Como é isso? Vamos trazer a reportagem do Diário do Centro do Mundo. A médica e pesquisadora Margaret Dalcomo afirmou que o impacto da pandemia pode ter provocado mais de 2 milhões de mortes no Brasil, cerca de 3 vezes o total contabilizado oficialmente. A declaração foi dada durante um debate sobre cinema e direitos humanos realizado na estação Claro Rio, na segunda-feira, dia 20, após a exibição do documentário A Anatomia do Caos. 720 mil mortes não é verdade, diz ela. No Brasil, nós tivemos pelo menos 3 vezes o número registrado oficialmente de mortes por Covid, declarou Dalcomo. O balanço oficial reúne os óbitos cuja causa foi atribuída diretamente à doença, mas pode deixar de fora casos sem diagnóstico ou registrados sobre outras causas. No interior do Brasil, muita gente morreu dentro de casa e foi dada a causa da morte insuficiência respiratória. Só que a insuficiência respiratória veio da Covid. Isso é muito grave, gente. A estimativa apresentada pela médica adota um alcance mais amplo. Ela inclui pessoas mortas durante a fase aguda, vítimas de complicações e sequelas posteriores, de pacientes afetados pela sobrecarga do serviço de saúde. Seguramente nós tivemos mais de 2 milhões de mortos, seja pela doença aguda naquele momento, seja pelas doenças decorrentes das consequências das sequelas. Esse tipo de avaliação se aproxima do conceito de excesso de mortalidade usado pela Organização Mundial de Saúde. O indicador compara todas as mortes registradas durante uma crise com o número esperado em condições normais. O resultado pode incluir casos de Covid não diagnosticados e óbitos indiretos provocados pela interrupção de tratamento, pelo colapso hospitalar ou pela dificuldade de acesso à assistência. Né? Ela colocou o número de 2 milhões como uma estimativa, não como um balanço oficialmente reconhecido, mas é uma estimativa bastante razoável. Bastante razoável. A reportagem que divulgou a declaração não identificou estudo, período, analisado ou metodologia. Uma pesquisa publicada na revista PLOS ONE estimou cerca de 628 mil mortes acima do esperado entre março de 2020 e dezembro de 2021, número próximo do total de óbitos registrado naquele intervalo. Dalcomo afirmou que o coronavírus passou a circular de forma endêmica e defende futura combinação da vacina com imunização anual contra a gripe. Nós sabíamos que para uma doença de transmissão aguda, a única arma que existe chama-se vacina. A discussão sobre subnotificação retoma um dos principais temas da CPI, que investigou as ações e omissões do governo de Jair Bolsonaro durante a emergência sanitária. A comissão apurou atraso na compra de vacina, promoção e tal. Agora, por que esse dado é importante? Trazido pela pesquisadora. Porque a Organização Mundial de Saúde diz que Covid matou 3 vezes mais. Ou seja, confirma, entende? Ela diz 720 mil, não, matou 3 vezes mais. Matou mais de 2 milhões. Matou mais de 2,1. Bem, a Organização Mundial de Saúde diz exatamente que o negacionismo e a máquina de desinformação atuaram em diversos países durante a pandemia e contribuíram para tornar o Brasil o segundo maior número de mortes por Covid. Aqui, ó. A pandemia matou 3 vezes mais pessoas do que os números oficiais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, foram 22,1 milhões de mortes no mundo, ao contrário dos 7 milhões. Se foram 22 milhões no mundo e não 7, no Brasil não foram 700 mil, foram 2 milhões, provavelmente. Por quê?
Esses dados fazem parte do relatório de Estatísticas Mundiais de Saúde, que foi apresentado pela OMS. Segundo o documento, esse aumento se explica pela subnotificação e pelas mortes indiretas. Então percebam, o que essa pesquisadora está dizendo foi confirmado pela Organização Mundial de Saúde, pela análise estatística da Organização Mundial de Saúde. Entenderam? Porque é exatamente isso que se espera no caso da pandemia. O número oficial ele é muito menor do que o número real, porque muita gente morreu de Covid e o dado foi registrado de uma outra forma, porque não tinha o exame ainda que confirmasse. Entenderam? Eu gostaria de lembrar, se no Brasil morreram 2 milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas de Covid, foi exatamente a diferença de votos de Lula e de Bolsonaro. Que é uma coisa interessante, né? É no mínimo interessante isso. Gostaria de lembrar também, né, que Bolsonaro é diretamente responsável por 4 em cada 5 mortes. Não é possível reconstruir o país sem punir os responsáveis por esse extermínio e cuidar das 600 mil famílias destruídas. Isso aqui na Carta Capital. Né? Aqui, ó. Senti com o estômago virado, bafo macabro de gente como Nise Yamaguchi e tal. Vi sem surpresa a postura arrogante do general Eduardo Pazuello, uma reportagem que fala sobre aquele período da CPI da pandemia. E aqui a pesquisa que eu já apontei para vocês, 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas. É claro que quando essa pesquisa foi publicada na época do governo Bolsonaro, os governistas, os bolsonaristas negaram, quiseram questionar. Claro, é bom lembrar também que, como eu disse, municípios onde Bolsonaro teve mais votos tiveram mais mortes. Esse é um estudo. Aqui é o estudo. Ó. Resultado das eleições presidenciais e sua associação com excesso de mortalidade durante a pandemia de Covid nos municípios brasileiros. E esse estudo mostrou que quanto mais bolsonarista o município, mais gente morreu, estatisticamente. É uma coisa estatisticamente relevante. O que é que isso tudo diz de importante? Isso diz que nós não podemos, sob nenhuma hipótese, nos esquecermos da pandemia e do seu custo, do seu preço. E não podemos deixar nenhum representante do negacionismo voltar ao poder. Nenhum representante de uma família de pessoas cujo negacionismo cobrou seu preço em vidas. Mais de 1 milhão de vidas podem ter sido perdidas no Brasil por causa deles. Porque 400 mil poderiam ter sido evitados, tem como denominador, tem como base ali os 720 mil. Mas e se, como a pesquisadora está afirmando e como a Organização Mundial de Saúde indica, o número de mortes for no excesso de 2,1 milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas. Bem, 1 milhão de vidas podem ter sido perdidas no Brasil por causa do bolsonarismo. Mais de 1 milhão. Eu espero que na eleição desse ano, um dos lemas nossos, não único, seja, o Brasil se lembra. O Brasil se lembra disso e não vai permitir que Flávio Bolsonaro, ou que qualquer pessoa da família Bolsonaro, dos seus aliados, seja eleito para qualquer cargo, por causa do preço que isso cobra. Eu espero de verdade que vocês divulguem esse vídeo e que a gente lute juntos para evitar que esses negacionistas tenham acesso ao poder. Eu sou André Teixeira Jacobina. O canal é a nova máquina do tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. O Pix do canal, o Pix que eles ameaçam, o Pix que eles querem colocar na mesa de negociação, como disse Eduardo Bolsonaro, o Pix do canal é andretj@terra.com.br. E se você quer ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, divulgando ideias que fortalecem o conhecimento científico, que fortalecem a formação científica, você pode ganhar dinheiro assim. Tem um link no comentário fixado. Basta você se cadastrar de forma gratuita no Hotmart. Cadastrado e logado, clicar nos nossos cursos, virar afiliado, pega o link de afiliado, divulga.
Toda vez que alguém adquirir um curso com seu link, você começa ganhando uma comissão de 20% para divulgar nossos cursos, que contribuem com a perspectiva científica. E se 13 pessoas, e esse é o ano de fazer o 13, de combater o antipetismo, se 13 pessoas comprarem o curso, você me avisa e sua comissão deixa de ser 20% e passa a ser 40% no valor do curso. Você pode ganhar dinheiro contribuindo com a perspectiva de esquerda. Torço para que você tenha adesão a essa medida, a essa estratégia, essa perspectiva. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.